Olá, apaixonados pela natação, tudo bem? Como é que tá todo mundo? Vamos começar mais uma edição aqui, mais um episódio do podcast Swim Party, do Swim Party Podcast, sempre com patrocínio e o apoio da Poker Sports, nossa grande parceira aqui na metodologia Gustavo Borges, para a gente falar sempre sobre tudo isso relacionado à natação, né? Então, sobre a parte técnica, sobre os grandes ídolos e também sobre a parte de gestão aquática. E gestão aquática vai ser o DNA dessa conversa de hoje aqui. Do meu lado aqui está o João Paulo de Moura, que é líder das áreas comercial e de marketing da metodologia. Fala, João, pessoal. Tudo bem? Tranquilo? Obrigado aqui, Plínio. Obrigado ao Flávio aí que você vai apresentar agora. Exatamente. O nosso convidado hoje, na minha colinha aqui, ó, tá até escrito assim, amigo da MGB. E é isso que o Flávio Lima é pra gente aqui. Mas ele também tem, muitas décadas aí atuando como consultor nesse mercado aquático. Ele também agora é fundador, né, da Flávio Lima Consultoria e está aí no mercado também atuando dessa maneira. E também é sócio da rede Aquafan de Brasília. Mas eu vou bater na mesa. Amigo da MGB. Pô, Flávio... Muito amigo e com muito orgulho. Muito obrigado, viu, cara, aí pelo teu tempo. Estar com vocês, conversar com o João, com você. Eu adoro metodologia, sou fã mesmo. Muito obrigado pelo convite. E a gente de você, né, o Flávio aqui, né, contando um pouquinho daquele bastidorzinho. O Flávio tá aqui na MGB, numa rotina de algumas semanas com a gente, e a gente fica pescando ele lá toda segunda-feira. Flávio, vamos gravar um podcast? Vamos. Flávio, vamos gravar um podcast? Vamos. Vamos gravar? Vamos. E agora deu certo e nós estamos aqui no nosso podcast, no nosso Swim Party Podcast, para bater aí um papo de uma hora um pouquinho mais aí sobre mercado aquático. E Flávio, João, se vocês me permitem, eu vou começar essa conversa. Manda. Falando sobre mercado aquático, Flávio. Você circula muito bem, domina muito bem aí. E embora para muita gente, eu sou uma das pessoas dessas que acreditam que a gente ainda vive uma pandemia, não uma pandemia, mas tem ainda uns cuidados que a gente sempre vai ter que ter eternamente por causa de tudo que aconteceu, por causa do Covid. Saímos oficialmente agora, né, pela OSMS. Isso, exatamente. OMS. Mas certamente isso trouxe aprendizados, isso trouxe mudanças, isso trouxe muita coisa que alterou, mudou a rotina desse mercado aquático. Faz um raio-x aí de como ele está neste momento, Flávio. Qual é a temperatura, qual é a característica do mercado aquático no Brasil depois de tudo que a gente passou nos últimos anos? Entendi. Pandemia ainda, 2 anos depois da pandemia, ainda é considerado aí um dos assuntos mais falados ainda. Graças a Deus o mercado este ano de 2023 recuperou e está muito mais forte. Mas as consequências disso, embora o João falou aí que saímos oficialmente da pandemia, o mercado ainda tem alguns comportamentos que mudaram efetivamente, né? Um deles, eu acho que foi muito positivo, é que as pessoas passaram a cuidar mais da saúde. Então a gente recebe muito nas academias, as que eu atendo, nas nossas também, as pessoas falando, eu quero nadar porque eu quero cuidar um pouco mais da minha saúde. Eu tive determinado problema, XYZ, e agora eu resolvi esse ano cuidar da minha saúde. Isso foi uma maneira muito positiva, que eu acho que se a gente pode falar que alguma coisa foi positiva, é fazer as pessoas se sensibilizarem mais para cuidar de si mesmas e da saúde. Acho que isso foi muito bacana. O que ficou nos anos anteriores penalizando muito as academias, né? As academias, pelo tempo que ficaram fechadas, pelo receio das pessoas em fazer aulas coletivas e tudo mais, isso fez com que o mercado ficasse bastante retraído. O mercado de natação, e eu sou muito suspeito porque eu gosto desse mercado, respiro muito isso, a gente tem outra coisa a favor, que era na piscina, com os tratamentos químicos e tudo mais, a gente meio que neutraliza essa possibilidade. E as pessoas vivenciando isso rotineiramente acabaram entendendo, isso vem fortalecendo cada vez mais. Isso tem ajudado muito também. Perfeito, informação importante. Flávio, mais uma vez, obrigado aqui. Eu também vou entrar um pouco na conversa aqui, Plínio, sobre a amizade do Flávio com a metodologia Gustavo Borges. Ela começou pelo lado profissional do Flávio, né? Exatamente. Que foi o primeiro consultor de mercado aqui da metodologia Gustavo Borges. Então é importante dizer que ele é consultor da rede, né? Metodologia Gustavo Borges, porque no que diz respeito ao atendimento, principalmente gestão de vendas, né? Eu fui o primeiro
primeiro treinado aqui a empresa que primeiro me treinou aqui na metodologia lá nos primórdios. Exatamente. Quando eu entrei aqui. É que o João tem pouco tempo de MGB. Mas o legal é ver, imagina, a gente falou que a minha empresa treinou o João, e na verdade é ver depois desses anos todos o quanto que ele evoluiu, o quanto está à frente do departamento comercial e o quanto foi. Imagina. Hoje ele merece essa jaqueta, cara. Que chique, Flávio. A jaqueta do Aqualeague, dos Aqualeaguers, que o Flávio também é um dos Aqualeaguers, que são o grupo, né? É o grupo de gestores aquáticos aí, é um grupo avançado de gestores aquáticos que são da rede Metodologia Gustavo Borges. O Flávio, na operação que ele tem lá em Brasília, na rede Aquafan, é cliente da metodologia também, isso é muito legal. Mas eu estou enfatizando isso para a gente ter uma dimensão da propriedade do valor que tem as observações, as colocações do Flávio, né? Porque não é à toa que a gente desponta aí como a empresa que mais fomenta o mercado aqui no Brasil, talvez na América Latina também, né? E a gente quer estar junto com as melhores pessoas, né, que operam bem. E o Flávio tem a gente sempre tem ele aqui próximo da gente, porque é uma pessoa que mais do que falar só de teoria, o Flávio, se tem uma coisa que ele não é empreendedor de palco, né? É o cara que põe a mão na massa, senta do lado, faz junto. E eu vivenciei isso como cliente, então posso falar isso. E em relação à pergunta do Plínio, o Flávio, e aí você explanou muito bem, eu queria saber assim, essas transformações que aconteceram no pós-pandemia, que você muito bem observou, elas estão já muito bem estabelecidas ou tem coisas para a gente ainda ver em termos de comportamento das pessoas, né, em relação à questão da pandemia? Acho que isso é importante. Ou a gente ainda está no meio das transformações, tem coisa para acontecer que o gestor aquático tem que ficar, tem que observar. Eu sempre procuro ver sempre o lado positivo, embora a gente tenha sofrido com as perdas que aconteceram e tudo mais, mas pensando como empreendedor e ver o que aconteceu nesse momento que a gente teve que se reinventar, a gente acelerou muito algumas coisas no mercado. Por exemplo, a parte digital, ela acelerou demais, né? A gente trabalha com piscinas, nessa época as piscinas estavam fechadas. Como que você vai dar aula de natação com a academia fechada? Então as pessoas se reinventaram, colocaram novas estratégias e tudo mais, e aí começou a se pensar, por que não usar o digital para falar de natação? Isso ficou. Então quanta gente hoje não tem o seu canal falando sobre natação ou dando pílulas de conhecimento para fazer com que as coisas aconteçam e instiga a pessoa a querer ir para a natação, né, para a piscina na prática. Isso foi muito positivo e acelerou uns 5, 10 anos. É uma maneira assim, rudimentar de falar, mas não dá para medir em quantos anos eu acelerei, né? Mas é uma coisa que aconteceu muito e tá dando muito certo. Isso é tão verdade, né, que isso extrapolou só a instrução ali do nosso mercado de gestão ou de professor de natação que dá ali as dicas ou mesmo instruem outros professores de natação. Mas os atletas, né, Plínio? Que eu tenho visto de blog de atletas mostrando a rotina, mostrando como faz, mostrando na prática ali o treino, isso engaja, coloca muito mais gente do mercado para poder nadar. O Plínio, que é um exímio nadador também, é nadador, nada na piscina do prédio, né, Plínio? Essa visão mais de receber esse conteúdo digital como nadador, né? Eu não estou alimentando o mercado por enquanto, que eu estou na minha piscina caseira lá, mas o importante é estar em movimento. Até porque todo mundo sabe aqui, se não ficar em movimento, o chefão aqui, o Gustavo, ele vai dentro, viu? Falar, o que você fez essa semana aí? Nadou? Treinou? E a dieta? Então eu estou precisando. Mas é isso que o João falou, é muito legal mesmo. Acho que as pessoas, Flávio, e eu queria a tua visão a respeito disso, elas se desenvolveram, elas se sentiram obrigadas a se desenvolver, porque como ali não tinha muita opção, né? Ou você faz alguma coisa de diferente, ou, enfim, você ia perder teu negócio, tudo, e todo um contexto que já não era favorável para as pessoas por causa da pandemia ia ficar ainda pior. Então, nesse salto em relação às pessoas, eu queria que você me dissesse quanto... Você já falou, você tem uma percepção de quando a gente fala, a gente cresceu 5 anos em um, é uma maneira de falar, mas a gente percebe isso, né? Claramente as pessoas
se diversificaram e estão fazendo diferente, né? Mas eu vejo o quanto que os atletas, por exemplo, dando o exemplo que o João, os atletas que são influenciadores de boas rotinas, de pessoas com saúde, eles inspiram aquelas pessoas que têm vontade de iniciar a sua atividade esportiva. Então, esses nadadores antes tinham o seu meio da qual eles o cercavam para se divulgar. Agora eles têm o digital, eles influenciam um número muito maior de pessoas que passam a ser seus seguidores, começam a seguir aquelas recomendações, nade 2 vezes por semana. Por exemplo, você voltou a nadar por influência de alguém que está te incentivando a ter uma rotina voltada para a saúde. Isso aí foi um ganho gigantesco e isso reflete no mercado de academias. Quantas pessoas hoje vão nos procurar que falam, puta, eu assisti ali um incentivo lá de tal professor falando de natação, eu resolvi colocar meu filho, ainda bem que ele me lembrou. E aí tivemos mais um cliente e assim sucessivamente. Não, olha a quantidade de programas que a própria MGB criou depois disso. Swim Party Podcast, o Swim Party, os nossos cursos. A gente deu uma turbinada como nunca no Encontro Internacional de Natação. Aumentamos o nosso conteúdo EAD. Então, aquela webinar que a gente fazia numa frequência passou a ser 3, 4 vezes mais. Então... E as pessoas estão querendo consumir esse tipo de produto. Isso é muito interessante. O mercado, agora voltando só para o mercado da educação física, os professores entendendo que uma maneira de se reciclar é através do digital. Então, vocês que são fomentadores de conteúdo, vocês fazem um bem enorme para os professores, incentivando e mostrando para eles outras maneiras de fazer o seu aprendizado, o que vai refletir em boas aulas, o que melhora o atendimento, consequentemente movimenta todo o mercado. É de enorme valia isso. Perfeito. Não só a metodologia, mas as empresas estão envolvidas aí, né, como a sua, né, de consultoria, a própria Poker também, que tem materiais esportivos, tem oportunidade de crescimento para todo mundo. O mercado em volta, né? O mercado cresce de tamanho, né, com mais praticantes, né? E no caso da natação especificamente, pós-pandemia, teve um aumento substancial na nossa rede de procura dos adultos pela natação. Ótimo. Né? Que era um foco muito grande no infantil, ainda mas não que tenha diminuído o infantil, mas uma procura maior para o adulto. Tem uma dica aí que acho que é muito legal, que é o seguinte: a natação ela é daquele jeito cartesiano, dia e horário fixo. E tudo sala mais. De aula, né? Sala de aula. Sala de aula. Agora chegou minha aula de natação. E aí tem a tecnologia de novo, veio para acelerar isso. Hoje os adultos, a gente até utiliza na nossa academia um aplicativo que dá mais liberdade para a pessoa escolher qual horário que ele tem disponibilidade. Perfeito. Uma reunião estendeu demais, ou ficou mais livre mais cedo, ele pode usar o aplicativo, se tiver vaga, ele marca, agenda e vai nadar. Isso fez com que a gente melhorasse muito a adesão dos adultos para a prática da natação. Perfeito. Então, eu entendo a facilidade e a praticidade que você dá para o usuário fazendo isso. Exatamente. Mas como fica atrás do ar? Como é que você se organiza para isso? Porque imagina, vamos voltar no modelo engessado lá que você falou? Eu tenho um professor contratado para dar aula de natação de adultos das 4 às 5 da tarde. Você está pagando o cara por esse horário. Como é que o cara pode se organizar para não ter um susto de ter que ter um professor disponível naquele horário, mas correr o risco de não aparecer ninguém, ou o contrário, de repente uma pessoa marcar para aquele horário e você fala, gente, mas eu não tinha um profissional marcado para dar aula aqui, o que eu faço? Como é que o cara se organiza nesse sentido? Ótima pergunta. A gente tem, do mesmo jeito que a gente viu como isso acelerou, as academias também, já falando um pouco de gestão, se organizaram. Então, quando a gente escolheu ter um aplicativo, a gente montou o nosso mapa de ocupação, dando oportunidade para ter alguns horários à tarde e à noite. Ao invés de eu travar o meu mapa de ocupação na minha agenda, eu deixo liberado e a gente instruiu os nossos alunos você quer nadar? A gente já tem a grade horária no telefone dele, ele agenda no telefone e reserva a sua vaga. Então, o meu professor já sabe de antemão, porque é tudo por aplicativo. Então, a gente previamente organiza o mapa de ocupação. Quando ele vai lá, o professor vai estar disponível, não vai estar a piscina superlotada, com o número de vagas predispostos, pré-organizado, e as aulas acontecem. Eu sou suspeito, na minha academia é um show. Perfeito. É a tecnologia aí ajudando a operação do negócio e cada vez mais aí para ajudar o mercado, né? Falando especificamente do mercado de atividade física, num futuro num passado não muito distante,
um pouquinho antes da pandemia, talvez uns 3 anos da pandemia, houve um boom dentro do nosso mercado falando sobre academias e estabelecimentos de nicho. Que nada mais é do que estabelecimentos com foco em uma ou duas, no máximo, modalidades correlatas, né? No caso da natação, atividades com piscina, especificamente, como sendo uma tendência do mercado, né? E como é que você vê isso hoje? Você opera estabelecimentos, escolas de natação. Como é que você vê isso hoje? Eu já tenho um indício, a gente já tem um indício que você opera o mercado de escolas de natação, mas eu queria que você explanasse um pouquinho sobre essa oportunidade dos estabelecimentos de nicho especificamente, e mais especificamente sobre o mercado aquático. Voltando lá, você falou antes de pandemia, vamos voltar 3 anos antes, Isso. 2017, 2016. Algumas empresas já começaram a fazer para um certo público. Então isso começou mais com o fitness, né? Fazer uma voltada só para funcional, só para o público de poder aquisitivo maior, academias menores, estúdios, Box, né? Box, alguma coisa. Isso funcionou bastante. Com o advino da pandemia, outras empresas começaram a perceber, se eu posso ter no fitness, por que também não fazer com a natação? Então hoje já tem academias voltadas mais para o público infantil, academias voltadas só para o público da terceira idade, academias voltadas para o lado competitivo, né? Então eu tenho vários mercados, foi nichando assim. Isso tem público para todo mundo. Depende da forma como você se apresenta, como você se posiciona. Então, se você é um especialista em criança, a sua estrutura está organizada para atender criança, do jeito que a criança gosta de se divertir, do jeito que ela gosta de se entreter, para os pais que vão procurar segurança, como que esse ambiente é organizado, e assim para cada um dos outros nichos. Ô Flávio, você está falando de adequações do espaço em termos de oportunidade. Mas quais são essas oportunidades mesmo desse nicho especificamente? Estabelecimentos que tenham piscina e atendam nas modalidades de água especificamente. Quais são essas vantagens de uma operação assim? Você fica mais enxuto e você foca num determinado público. Vamos pegar as pessoas que fazem triatlon ou duatlon e querem uma coisa mais competitiva. Então elas têm uma piscina do tamanho ideal, professores capacitados e com a pegada de dar um treinamento onde procura buscar o melhor rendimento, se for para o lado competitivo. Se for para o lado de criança, academias com espaços extremamente lúdicos, que estimulam a criança a querer ir ao espaço, né? Os pais se sentem seguros porque a criança está feliz, sorrindo e ao mesmo tempo se desenvolvendo, né? E tem todo um em volta disso, que é o lado psicomotor, o lado de desenvolvimento de concentração da criança na escola. Educacional, né? Educacional, Então o negócio tem uma abrangência cada vez maior quando você faz um determinado nicho, né? Isso não invalida também as academias que querem trabalhar dos 6 meses aos 90 anos. Tomara que esteja até os 100, né? Vamos falar 90 porque a gente já assusta com... Bota 6 meses a infinito ali, né? Vai 6 meses a infinito. Mas essas empresas elas têm um desafio maior, né? Que ela tem que pegar professores especialistas nessa área tão tenra de idade e tem que ter um outro especialista para as pessoas mais maduras, que também é um outro perfil de professor. Então ela tem que ser... É um pouco mais custoso isso, mas quando é bem equilibrado e organizado, também é um excelente nicho de negócio. Pensando em ganhar dinheiro, né? Negócio foi feito para dar resultado financeiro. E é claro que eu tenho meu propósito maior, que é fazer as pessoas terem saúde. Mas se eu conseguir conciliar as duas coisas, melhor ainda. Perfeito. Certamente estão nos ouvindo, né, ou nos assistindo aqui, dependendo do canal, gestores que têm academias, né, que originalmente eram de fitness, ou até abriram já com a piscina e depois adicionaram a piscina depois, né, como pensando sempre em expandir o público atendido, né? Porque a piscina atende bastante... E é mais fiel, né? Criança e idoso, né? Exatamente, ampliar essa questão. Tem um ticket médio maior, né? Mas numa piscina dentro do contexto de uma academia que às vezes tem até áreas maiores do que a piscina para fitness, né?
Queria entender um pouquinho mais assim, como é que a gente aqui na rede da metodologia, às vezes entram academias que fazem referência muito mais ao fitness do que a piscina. E às vezes elas têm área construída ou área de estrutura equivalentes, mesmo tamanho, ou às vezes a área de piscina é até maior, mas toda a comunicação e posicionamento está para a área de fitness, né? Como fazer essa mudança de transição, ou pelo menos gerar um equilíbrio para que a gente o cliente, né, perceba que ali também tem um trabalho educacional com essas frentes que você falou, principalmente pensando no público mais idoso ou mais infantil? Porque o fitness assusta esse público, né? Assusta, mas na verdade é um modelo de negócio. Quando uma pessoa tem um proprietário, um gestor, ele quer fazer um modelo de negócio voltado para o fitness e a vontade dele é escalar, eu tenho que fazer uma coisa sistematizada para que eu consiga, independente do lugar que eu esteja, conseguir duplicar esse modelo de negócio. Quando eu tenho a piscina, às vezes a piscina é um trabalho diferente do fitness. O fitness é possível sistematizar, equacionar essa parte de atendimento e você consegue crescer com muito mais velocidade. A piscina é um outro movimento que os gestores começaram a entender. O LTV, que é a maneira que as pessoas hoje medem o quanto tempo o cliente fica contigo, a natação ela é muito valiosa nesse sentido, que uma criança entra com 6 meses e até os 8, 9 anos vai ficar contigo. Se você for muito bom, você consegue fazer com que a criança depois até migre e vá para o esporte. Perfeito. Se tiver uma turma competitiva, iniciação de competição. Então aumenta muito tempo. Então os gestores que não querem ter essa expansão rápida e escalonar o seu negócio, têm como um excelente negócio agregar as piscinas no seu negócio. E aí aumenta o tempo de vida desse cliente no seu negócio e acaba tendo melhor resultado financeiro. Então é um bom negócio. Perfeito. E é um nicho que o fitness não dá conta de atender dessa maneira, né? Porque é um público novo. Se você estiver falando especificamente de... Se fala muito em musculação, o fitness, né? Principalmente a musculação para idosos. Né? Teve dos benefícios que tem, mas a criança você não tem como atingir. É um público novo que ele vai trabalhar. E tem gente que o mercado usa, assim, um termo ruim, mas o mercado usa. Não, eu não quero ter piscina, piscina dá muito trabalho. Efetivamente, piscina é mais trabalhoso, mas também é extremamente rentável. Quando você equaciona o trabalho versus a precificação, o tempo que ele usa, é um negócio extremamente rentável. Eu sou meio suspeito para falar, nem quero ficar fazendo muita propaganda. Não, mas aqui mas aqui a gente gosta de água e a gente pode falar. Vai ter que entregar o ouro, né? Vai ter que entregar o ouro. E até nessa linha de... Você quer complementar, João? Depois eu quero falar. Não, pode falar, depois eu até nessa linha de tudo que você falou, Flávio, eu sei que é um consultor que atua no mercado aquático, eu não tenho a mínima dúvida de que você pega perfis muito diferentes para atender. Sim. Então o Gustavo ele tem uma colocação que eu acho muito legal, que ele fala que a tal da história quando chegam para ele e perguntam: Gustavo, que temperatura eu coloco na água da minha piscina? E ele fala: depende, né? É adequação para esse tipo de público. Então, depende. Você vai atender que público? Se você for atender bebê, eu vou falar bota 33. Se for atender adulto, eu vou falar bota 27. Depende. Mas então eu tenho convicção de que você pega vários públicos diferentes e tem o cara lá que tem 2, 3 piscinas para públicos diferentes ou resolveu focar num público. Mas, Flávio, chega aquele cara, te contrata e fala: Flávio, cara, o meu sonho é ser assim, organizado, 3 piscinas, um para cada público, ou ter a coragem de focar num público só, mas agora não dá, Flávio. Agora eu tenho a minha piscininha aqui, eu tenho que atender de 6 meses a 80 anos e você tem que me ajudar, cara. O que você fala para esse cara? Eu começo a primeiro organizar... Não fala que você começa a rezar, né? Fala: Pai Nosso, uma das recomendações era: se você tiver paciência e determinação, você consegue chegar onde você quer. Mas milagre a gente não faz, vai depender muito mais do seu gestor. Mas fora toda essa lição... Porque o cara quer fazer. Ele quer, mas às vezes ele não está ele disposto ao trabalho que isso vai dar. É isso. Então, e aí
ele vai... Ou ele não tem tempo, ele fala, Flávio, me tira do buraco aqui que depois a gente organiza e faz direitinho, mas no começo tem que ser assim, cara. Mas às vezes as pessoas têm que ter tempo para conseguir, e às vezes ela tem que ter recompensas parciais para perceber que ela está no caminho certo. Então agora vamos começar a organizar a sua casa. Como é que está o seu departamento comercial? Que eu tenho que cuidar não só de como você gasta o dinheiro, mas como você ganha. Então eu começo a pegar sempre as duas frentes. Eu organizo o departamento comercial dele, com treinamentos e técnicas de venda, e ao mesmo tempo, em paralelo, organiza como ele gasta o dinheiro atualmente dele. Uma vez que eu estou com essas duas frentes já em andamento, que isso são, se eu fosse pensar em pratinho girando, lembra do pratinho que o cara ficava equilibrando? O cara tem que equilibrar 2 pratinhos. Daqui a pouco vem o terceiro, que ele fala, agora vamos cuidar da sua equipe. E também não tem ordem, depende de cada empresa, talvez eu comece pela equipe. Mas pensando em negócios, comercial e financeiro, como eu ganho, como eu gasto, e depois eu vou trabalhar com a equipe. E quando eu começo a trabalhar com a equipe, a gente vê como que essas pessoas cuidam daqueles que eles venderam. Eu prometi um monte de coisa quando eu vendi. Será que eu estou entregando a verdade? Então eu começo a organizar a empresa nesse sentido. Eu tenho que começar a vender a verdade para aquilo que eu vou entregar. Então, muitas vezes eu prometo muita coisa e entrego mais ou menos. O cliente fala, não, eu pensei que era diferente, vou embora. Então, a consultoria vem para ter esse olhar externo e equilibrando as coisas, e com o tempo a gente vai dando recompensas, que seja de financeiras, de organização, de estabilidade emocional para ele enfrentar algumas crises que no meio vão aparecer, ele acaba se desenvolvendo. Você está dando um manual aí de como se preparar competitivamente, a organização interna, toda a organização interna, para ter preparado para competir. Porque a gente está falando, a gente tem visto surgir, ainda no âmbito dos estabelecimentos de nicho, especificamente das escolas de natação, alguns modelos, inclusive focado em crianças. Aqui em São Paulo, você mesmo faz uma frente muito forte em Brasília, lá com as suas unidades. Então, isso vai gerar cada vez mais competitividade, né? E a partir dessa organização, né, para gerar o que você falou da verdade, né, vender a verdade. E vender a verdade implica em você ser, né? Quais são esses pontos no modelo, na estrutura, eu estou falando de estrutura física, estrutura de atendimento da parte de piscina ou do estabelecimento que tem piscina, que são determinantes para um negócio ter alta competitividade? Né? Agora eu estou falando da venda da verdade. O que é que você vende? Qual que é a verdade que você vende? Que é posicionamento, estrutura mínima e de atendimento para ser competitivo no mercado, atrair o cliente e mantê-lo. Depende muito do que você tem de expectativa para entregar. Por exemplo, vou dar exemplos, tá? Não que outros não sejam possíveis, mas eu falo que o meu atendimento, e todo mundo fala isso, né? Meu atendimento é o diferencial. Qual é a academia que não vai falar que o seu atendimento é diferencial? Clássico, né? É clássico. Mas aí eu tenho que fazer tangibilizar qual é a minha diferença. Então eu tenho que ter pessoas que entreguem e chamem o cliente pelo nome, que procurem perceber se ele está faltando ou não e tem alguma ação, caso o cliente falta, que faça ele perceber que sentimos falta da sua presença. Volta para a natação. Então era a forma que o cliente atende com verdade, se interessando pelo cliente. A segunda coisa pode ser estrutural, se eu fosse pensar alguma coisa. Se eu tenho piscina e eu quero o conforto dos meus clientes, se eu prometi que eu vou dar conforto, eu tenho que dar conforto. Não posso falar que eu vou dar conforto e ter a minha piscina com 27 graus. Ah, mas eu sou competitivo. Bingo, é o conforto que o seu cliente quer. Mas se eu sou criança, 27 graus para quem é criança, eu não vou estar dando conforto. Então, se eu estou trabalhando com criança, dependendo da região que você está no Brasil, né, você tem que tomar cuidado. Você está falando com o pessoal do Nordeste, 29 graus já é ótimo e eles vão achar que é quente. Se eu falar 29 graus lá em Porto Alegre, eles vão falar que eu sou louco. Então, eu tenho que deixar a temperatura, pensando já em São Paulo, que é 30, 31 graus, se eu quiser trabalhar com criança. Né? Se eu quiser trabalhar com bebê, 32 graus. Mas se eu for para adulto, o conforto que o adulto quer, o adulto que nada, é competitivo, é 27, 28. Então, eu tenho que ter algumas coisas que estruturalmente dê essa sensação de conforto, se foi isso que eu vendi para ele. Os gestores de estabelecimentos de piscina, muitos deles são
profissionais de educação física, muitos deles são ex-professores de natação ou até atuais professores de natação que acumula a função com o gestor, algumas vezes até como recepcionista quando precisa, né? Isso. É um modelo que precisa ser mais organizado, esse daí. Precisa estar mais organizado. Mas em relação a essa questão, você deu praticamente um manual aí do caminho em termos de escolha, posicionamento, né, do negócio. Fazer escolhas, né, em relação ao público que você vai atender, enfim. E aí, uma vez posicionado, você tem o público-alvo e adequa a estrutura para aquilo que você escolheu. Mas é difícil, né? Quando eu falo que o gestor é apaixonado, ele gosta muito, né, de atuar nesse mercado, ele tem um coração muito grande, eu sempre falo isso, porque é assim, muitos deles, né, são apaixonados, né? A gente faz o Encontro Internacional de Natação aqui, a gente vê lá na plenária de gestores, quando tem bons casos ali, que mostra propósito, qual que é o propósito do nosso trabalho, eles ficam muito emotivos, enfim. E é a característica do mercado mesmo. Mas eu vejo que essa questão da escolha é um ponto de dificuldade para muitos, né? E em gestão de negócios, né, tirando a paixão, você precisa fazer escolhas. Em economia se chama trade-off. E normalmente você faz uma escolha em detrimento de alguma perda, né? Em detrimento de outra, né? Que você tem que fazer. E o que o Plínio falou em relação à piscina, enfim, e o que você respondeu, olhar para onde que eu estou posicionado, qual que é o tamanho da minha piscina, o que dá para fazer, né? Para poder adequar o público e escolher o posicionamento, fica muito mais fácil depois para você criar um diferencial. Por exemplo, a gente tem clientes aqui que tem piscina de 5 metros, 6 metros, 8 metros. Adianta eu querer atender o adulto que quer fazer iniciação e que vai querer uma temperatura menor? Não adianta. Está adequado, mas tem uma coisa que você falou que é muito verdade. O profissional, o gestor, muitas vezes ele é o apaixonado, é o professor que tem um lado mais empreendedor que resolve ter a sua empresa. Mas uma coisa que eu costumo levar nas consultorias, nos atendimentos que eu faço você lembra que hoje você não é só o professor, você tem que ter uma equipe que faz a gestão do seu negócio. Então, um negócio ele precisa ser gerido por fatos e dados. E entra o negócio do número, que às vezes o professor não quer. Mas eu não gosto de número. Então você vai ter que ter no seu time alguém que goste de número. Porque se você quiser prosperar, o número é que vai te dar o resultado financeiro para você manter o seu negócio aberto. Então o gestor, ele tem que ter uma pessoa, se ele é apaixonado por natação, quer dar aula, não tem problema. Ele vai ministrar a aula, mas ele tem alguém de sua confiança que faz a parte financeira, ele tem alguém de sua confiança que faz o departamento comercial e o seu time administrativo é o grande vencedor, que aí a sua empresa é o vencedor maior, que você teve essa habilidade de fazer com que algumas pessoas façam aquilo que é a sua especificidade. Perfeito, Flávio. Você como consultor e um dos maiores, eu considero o maior especialista dessa área de gestão de estabelecimentos com piscina, né? E operando, né? Não, como eu disse, não empreendedor de palco. E já que você entrou nesse tema aí da gestão de pessoas, vamos transitar ali um pouquinho. Claro. Eu sei que quando você entra, você mexe em tudo. Abre as caixas de Pandora ali de cada área, né? Disciplina também o gestor, obviamente. Mas as equipes de trabalho, tanto desde o momento da escolha, principalmente atendimento, quem está ali tete a tete com o cliente, e vendas, que é o primeiro atendimento, né? Na verdade tem o atendimento ali, recepção, e normalmente vai para uma consultoria de venda, consultor de vendas depois. Diria que o atendimento é a primeira venda, você não acha? Isso, o atendimento depende do canal que ele chegou, muitas vezes o atendimento começa no estacionamento, né? Exatamente. Nos treinamentos de vendas, normalmente... Quantas vezes a gente não fala, eu não volto naquele lugar, o cara pegou meu carro, até fiquei meia hora pro cara pegar meu carro, não sei o que. Tem razão. É muito boa a observação. É no primeiro contato mesmo. Porque aí muitas vezes ele vem dessa indicação, de uma boa experiência que o outro aluno teve e que você... Mas sabe uma coisa que é legal, falando de pessoas... Que é o seguinte, a gente vai começar um trabalho, a gente fala, mas lá vem um consultor, vai mandar todo mundo embora. E é justamente o contrário. Por exemplo, quando a gente pega uma empresa, que às vezes ela tem 10 anos de casa, já de aberto, de trabalhar no mercado, às vezes pega academia, você tem 30 anos já do mercado, ninguém fica aberto tanto tempo se não tiver alguma qualidade.
Então, ao invés de a gente chegar já falando, não, ninguém serve, vamos fazer tudo novo, é o contrário, faça primeiro a leitura do que você faz. E faça o entendimento e vou mapeando os pontos positivos que estão alinhados com aquela entrega que ele quer fazer. Então, isso é que a gente deve preservar. E também, ao mesmo tempo, eu vejo todo mundo que está desalinhado. E aí eu começo a primeira fase de ajustar o time àquilo que você efetivamente quer entregar. E muitas vezes não passa por dispensar pessoas, passa por cuidar daquelas que lá estão, que às vezes não são cuidadas. Elas têm um atendimento que elas gostariam de dar, mas às vezes não eram ouvidas. Então, desde ter que dispensar, sim, mas muitas vezes é desenvolver alguns talentos que estão adormecidos dentro do negócio. Perfeito, Flávio. Eu acho que essa é uma visão mais de recursos humanos. Eu não gosto muito da palavra de gestão de time, vamos dizer assim. Né? A gente gosta muito de gestão de time, porque o time reflete a cooperação e é a visão que nós aqui temos de uma equipe de trabalho. Né? Um time ele vai em direção ao objetivo. A liderança maior. modifica o comportamento. Exatamente. E aí você faz parte do Aqua League, né? É um Aqua Leaguer, né? Que é um grupo que eu falei de gestão avançada da metodologia Gustavo Borges. Dá para fazer essa transformação se o gestor não estiver vindo junto? Porque às vezes ele outorga por outras pessoas, né? Como que é isso dentro da sua atuação profissional? Muitas vezes a limitação do crescimento de uma empresa é o próprio gestor. Muitas vezes. Se o gestor estiver ouvindo e não gostar... Repete isso, por favor, porque isso é assim, determinante, né? Determinante. O gestor é o grande líder. Se o gestor estiver jogando contra, dificilmente seu time vai crescer. Então a gente brincou lá, vocês chamam de Aqua Leaguers, é um grupo de gestores que está voltado à parte estratégica do negócio. Muita gente, e a grande maioria, fica no operacional, com a temperatura da água, quanto tem de cloro, quanto meu professor faltou, meu professor está chateado, minha recepção está desmotivada. Isso é a parte operacional e a parte estratégica. Então, os aqualídeos... E a parte que consome o tempo, né? Mas é um tempo mais produtivo, que faz você ganhar dinheiro. Eu falo a parte que consome o tempo, a operação. Você fica envolvido com os problemas operacionais... E aí não tem tempo de pensar estrategicamente. Esse que é o grande desafio, porque ele te consome, né? Então, é o cara que está estressado, o cara que precisa de 7 dias na semana, Plínio, 28 horas, 30 horas, né? O conceito lá do Unibanco antigo, e Unibanco 30 horas. Então não dá, né? E tem uma coisa que era aí que é a primeira lição para o gestor, que eu falei, eu tenho que confiar que o meu coordenador vai cuidar do meu time. Eu tenho que confiar que o meu financeiro vai fazer a minha organização de recebíveis e pagamentos de maneira organizada. Então, eu tenho uma equipe de líderes que faz com que minha operação funcione melhor. Essa equipe de líderes é que faz a operação funcionar, que sobra tempo para o proprietário ficar estrategicamente posicionado no negócio e falar, opa, o que eu tenho que pensar para estar à frente? Um gestor ele tem que pensar no que eu vou fazer daqui a 2 meses. Porque no que está acontecendo agora é o seu gerente, seu coordenador, seu líder de vendas, todos esses é que ficam fazendo com que a operação funcione um reloginho. Aí, mais uma dica aí para os gestores que estão resolvendo muito problema de bomba de calor, quebrada, muito problema apagando incêndio lá na frente da recepção. Nós estamos em maio, o inverno chegou. Cuida agora da bomba, não vai cuidar lá. Na hora do pico, né? Então tem que dar um banho de loja aí nos seus trocadores. Exatamente, na estrutura para que isso ela realmente esteja adequado para você vender verdade, né, Flávio? Que a água vai estar quentinha, a operação vai estar funcionando redonda para quando o aluno estiver lá, ele realmente usufruir desse benefício, né? E, Flávio, ainda com relação a essa questão da gestão da equipe como diferencial competitivo, né? Eu estava falando naquela outra frente que quando eu vou dar um treinamento de vendas aqui internamente mesmo na metodologia ou para algum cliente, eu passo 60% do tempo falando de atendimento, né? Porque eu penso o seguinte, eu aprendi na área de vendas, Plínio, que você tem a questão da marca, né? Vendas e marketing, né? Que para mim é praticamente a mesma coisa, que os marqueteiros aí não me crucifiquem, né?
Mas aqui eu tento implementar essa visão. Aqui é o posicionamento de marca, a marca, quando é bem posicionada, usufrui de um benefício de ter a confiança do cliente, sabe? Aquela coisa de não dispensa apresentação. E aqui a gente tem muito isso por causa do nome Gustavo Borges, né? Que é muito forte. Mas depois você tem que comprovar a que você veio, né? Você tem que fazer uma entrega de qualidade. E uma vez feita essa entrega, eu vejo que a sua venda depois fica muito mais fácil para outras pessoas ou para o próprio cliente, né? Porque não adianta ter uma estratégia muito forte de captação de clientes se esse cliente sai depois pelo ralo. Não renova, né? Exatamente. Aí eu queria que você explanasse esse equilíbrio entre um trabalho forte que você faz na captação do cliente, né? Vendendo verdade e tal, e da entrega depois, para que você tenha, obviamente, mais clientes sendo retidos do que, né? Esse equilíbrio, né? Porque não adianta ter um volume X de clientes entrando e um volume X também saindo. Então, como é que você trabalha isso, isso na cabeça da equipe, na estruturação das equipes, né? O conceito, para que a gente tenha sempre a demanda alta, né? Para que você possa cobrar um preço bom e ter um resultado positivo. Então, eu vou dividir essa resposta em duas etapas. Primeiro eu vou segmentar o departamento comercial. O departamento comercial é o departamento responsável para colocar o cliente dentro da empresa. Então eu vou prometer para ele tudo que já está pré-combinado, que a minha água é aquecida, que meus professores são treinados, que eu faço divisão por níveis, que a criança ela vem através da ludicidade, vai aprender. Eu faço todo o treinamento do produto, né, do serviço que eu vou fazer. E ao mesmo tempo damos para esse time estratégias e técnicas comerciais. Como que eu faço a cada passo da minha venda para que eu entenda a dor do cliente, transforme isso num entendimento e eu faço. Agora eu tenho a solução para essa dor que você vem trazer. Eu vou dar segurança para quem vem buscar segurança, eu vou dar desenvolvimento motor para quem assim o quer e assim sucessivamente. Entendendo a dor, eu dou a solução e faço a venda. Essa é a melhor maneira de se fazer isso. Depois que eu vendi, é muito gostoso que a pessoa vivencie tudo aquilo que eu falei para ela que eu faço. Aí eu vou para dentro da empresa, eu saio da equipe comercial e vou para a minha entrega. Os meus professores, eles têm que ser efetivamente bem treinados. Eu tenho algum lugar onde meu professor fale com a mãe sobre o comportamento do filho dela? Porque ter a oportunidade para a mãe, mamãe, vem tirar uma foto, vê o sorriso que seu filho está tendo aqui. Olha que bacana o quanto seu filho melhorou desta aula para aquela outra. A senhora tem acompanhado? E o professor tem essa interação. Estrategicamente, também uma dica muito legal, na sua academia tem algum lugar, que a gente chama hoje instagramável, né? Onde as pessoas possam tirar fotos para falar, meu filho está fazendo aula nesta academia. Qual é o lugar da sua academia que você escolheu para que os seus clientes tirem fotos dizendo que estão ali? Então, é uma dica que funciona. Então, o professor interagindo com a mãe, que é a pessoa que toma a decisão para a criança fazer atividade física. Se eu tenho adulto, já falando de outra forma, se não for criança, qual é a entrega que você faz para o adulto falar, caraca, não saio daqui nem a pau. Esse professor tem conhecimento técnico, ele faz eu me desenvolver, ele me fala quantos metros eu nadei até o final da aula, quantos quilômetros eu nadei esse mês. Eles me convidam para fazer uma competição ou um festival interno. Então, existe todo um envolvimento que faz com que, cara, eu sou fã dessa empresa, eu quero ficar aqui por muito tempo. Perfeito. E aí começa a se retroalimentar, o meu ralo eu fecho, diminuo muito, as pessoas às vezes saem por motivos que não são gerenciáveis, não é gerenciável por nós, né? Mas eu também pego muita gente que fala, caraca, e aí o meu cliente começa a falar bem de mim, não sou eu falando bem de mim mesmo, né? É o meu cliente falando bem. Aí você começa a ter um negócio de prosperidade que funciona muito. Sabe o que eu acho? Às vezes, no caso, uma mãe que leva o filho lá de 5 anos de idade para aprender a nadar. Muitas vezes existe a visão de que o meu cliente é a criança de 5 anos. Não. Negativo, né?
A criança tá lá, é o final, é ela que vai aprender a nadar. Assim. Mas, cara, a criança, ela tá lá. Você tem que mostrar a evolução dessa criança pro pai. Você tem que mostrar o que você tá fazendo de diferente para essa criança pro pai. Afinal de contas, quem tá pagando são os pais. O teu cliente é todo mundo. Tem o terceiro agente que é o avô. O avô. Que vai a criança, a Exatamente. mãe e vai o avô. Ou responsável fica... ainda, né? Às vezes você não tem o pai, a mãe, o avô não vão, mas tem um responsável que acompanha na aula. Então... Sabe qual é o termômetro legal? Quando o pai está no almoço e fala assim, o que você aprendeu na natação? Aí a criança fala, nossa, hoje o tio me fez fazer o foguetinho, o tio brincou de cambalhota, o tio... E quando eu falo o tio, eu falo, e qual que é o nome do tio? Se a criança não falar o nome do seu professor, você pode treinar seu time. É importante que a criança saiba o nome do professor, que o professor convide a criança, te espera a aula que vem para a gente fazer tal coisa. Tem algumas estratégias que a gente usa com os professores para que eles também saibam, e nem gosto de falar saibam se vender, eles saibam a sua importância no desenvolvimento dessa criança. E cada uma você tem que saber o nome. Se você não sabe, não está sendo o cara tem que entender que quando ele faz isso, claro, ele está dando um retorno para o estabelecimento onde trabalha, mas ele está investindo nele, cara. Ele está se transformando num melhor profissional. Se amanhã ele rodar, estiver em outro estabelecimento, ele vai carregar o que ele aprendeu. E ele vai ser um cara que o mercado vai conhecer mais e que as academias vão conhecer mais, vai ser um cara mais disputado, ou eventualmente vai partir para uma carreira de dar um personal. Então é importante essa conversa, esse jeitinho para mostrar que, ok, você está dando resultado para mim, eu sou o dono do estabelecimento, mas, cara, entende que você está... O aluno saber o seu nome é um mérito teu. Né? E dentro do desenvolvimento de equipes, isso é treinável. Não é maquiavélico, é pelo contrário, era mostrar a importância que o seu time, o seu professor tem no negócio. Muitas pessoas têm medo de fazer isso. Quando você empodera seu time para falar que eles são importantes, aí que você explode o seu crescimento, porque ele fala, todo mundo aqui me reconhece, eu cresço profissionalmente, sou reconhecido. A gente tem várias estratégias de reconhecimento individual por atitudes fora da curva. Então tem vários mecanismos de você fazer com que o seu professor adore trabalhar contigo. E não é grana não, só Flávio, não é. Né, Flávio? Porque grana é o quarto ou quinto lugar. Exatamente, isso que eu ia falar. Quarto ou quinto, quando você o pessoal faz pesquisa em RH, a grana vem em quarto ou quinto lugar, exatamente. Reconhecimento, propósito de trabalho, alinhamento, essas coisas vêm antes. Sabe o que a gente criou na nossa academia? Que a gente criou o FIB. O que é o FIB? Felicidade interna bruta. Felicidade interna bruta. Que legal. Faz uma alusão ao PIB. Sim, sim. Que é o interessante, que foi uma consultoria, a gente contratou uma consultoria que nos deu essa sacada. A gente mas você, consultor, contratou uma consultoria, Flávio. Olha por que isso legal que a gente adjacentemente obtém os benefícios. Claro que eu fui irônico, mas é visão, exatamente. Mas olha que interessante. Cara. A gente, embora eu como consultor, a gente faz questão de trazer outras pessoas para ter outras visões. Porque se eu tivesse lá, eu, por exemplo, não tive essa sacada, e esse cara fez uma contribuição brilhante. E isso a gente adotou dentro de nossos indicadores, o quanto nossos clientes internos, que são nossos professores, estão satisfeitos em trabalhar conosco. Perfeito. Esse termo felicidade interna bruta é de um programa, Plínio, e isso é mundialmente conhecido, né? Do Butão. O país, Butão. O Butão não queria utilizar mais a sigla PIB. A sigla PIB, porque entendia que o PIB não mede a satisfação pessoal faz sentido mesmo. Da população, vamos dizer assim. E passou a usar o FIB, que é Felicidade Interna Bruta. Tem uma metodologia específica e que as empresas normalmente utilizam, e isso é fantástico. É importante que a gente dê o crédito a quem o fez, e até falar Eduardo Santioni, da consultoria Y. Perfeito. É muito importante, porque a gente se apodera de coisas que foram feitas. Boas empresas, né? Boas empresas mas eu tenho que também bem. falar quem é que fez isso. Claro. Né? Senão a gente fica tomando crédito de coisas que não foram nossas. E você entrou, todo esse contexto, a capacitação profissional está no DNA da metodologia Gustavo Borges, que a gente também entende. E eu brinco que em 2005, quando a metodologia Gustavo Borges surgiu, tinha uma caixa vazia,
que o Renato, todo mundo, a maioria das pessoas conhece essa história. história. Metodologia está pronta. Só tinha a cara escrito metodologia fora e dentro não tinha nada. Mas eles trouxeram uma equipe lideradas pelo William Urias de Lima, né? Nosso tio William, grande tio William, né? Mentor. Fantástico, né? E ele tinha realmente uma metodologia que foi adequada ali para as academias Gustavo Borges no primeiro momento e depois replicada para o mercado. E aí hoje a gente está perto de 400 clientes aí no país. E lá atrás você tinha a metodologia vinculada ao nome Gustavo Borges e a capacitação profissional. Era isso que a gente entregava. Hoje em dia a gente entrega gestão aquática, inteligência de gestão aquática com todo o nosso time, experiências de quase 20 anos aí. Mas lá atrás era isso. Por isso que eu estou dizendo que está no DNA da metodologia. A gente percebeu isso, que a capacitação profissional era uma coisa sistemática que acontecia, é local, é permanente, é uma coisa que não some. Ao contrário, a gente evoluiu do presencial, hoje a gente tem a melhor, né, plataforma que a gente considera, pelo que a gente vê no mercado, né, de cursos online que a gente oferece. Tem o maior evento de formação profissional de gestores e profissionais de natação, professores de natação e atividades aquáticas do mundo, pelo tamanho, pela quantidade de pessoas que venha do mundo, que é o Encontro Internacional de Natação, que você está sempre com a gente lá, vai estar esse ano de novo, Flávio. No final aqui a gente vai dar uma instrução aí para quem tiver interesse de participar. E queria retomar também que o mercado, não só a metodologia Gustavo Borges, mas o mercado, principalmente pela evolução que a gente teve na parte online de cursos, enfim, tem muito subsídio para capacitação profissional. A gente falou muito do Aqualig aqui, mas tem lá a plataforma MGB Pro, que a metodologia mantém, tem outras plataformas aí no mercado, tem o Encontro Nacional, não só o Encontro Nacional, mas outros eventos aqui no Brasil que fomentam a formação profissional para a gente unir a paixão, que é o mercado apaixonado, né? O propósito, paixão, com a capacitação técnica. Né? Essa é uma coisa que motiva muitos dos credenciados, que como eu também circulo aí, tenho alguns clientes meus que também são clientes MGB, é a capacidade que a MGB entrega para as empresas de se aprimorar. As academias solitariamente não teriam essa condição de aprimorar o seu método constantemente como vocês fazem. Então, um dos diferenciais que eu valorizo muito, tendo a MGB como a referência do nosso método técnico, é a capacidade que vocês têm de sempre aprimorar o método e trazer novidade. Isso tira um peso tão grande dos gestores, porque tem isso aqui, essa parte técnica com meus coordenadores já está resolvida. E quando eu acho que já não tem mais, vocês vêm com mais novidade, vêm sempre incrementando. É uma coisa que as academias sozinhas não conseguem fazer. Percepção de consultor, tá? Não, mas tem algumas pessoas falam isso, verbalizam isso para mim como um diferencial de vocês. Muito legal, Flávio. Até porque, como diz o Gustavo, né? Camarão que dorme, né? A onda leva, né? Essa frase é do Zeca Pagodinho, né? Sei lá, ele vende sendo do Zeca Pagodinho, mas... Ele fala, não é até contraditório. O mesmo cara que fala camarão que dorme, a onda leva, fala deixa a vida me levar. Ele estava em momentos diferentes nas duas composições, né? Essa observação também. Veja, o mais importante nessa questão da formação, que eu gosto sempre de dizer, né, que aqui a gente tem profissionais que trabalham em estabelecimentos, profissionais que trabalham como gestores, né? Em estabelecimentos, mas também tem alguns professores, né, que pode estar vendo a gente, quer empreender, né, ou com um estabelecimento ou individualmente, que hoje eventualmente esteja empreendendo dentro do estabelecimento. A bucha de abrir um negócio, né, sem estar preparado é muito grande, né, Flávio? Então, assim, muitos empreendedores quebraram a cara, talvez não seja o melhor caminho, talvez seja o caso de aproveitar e empreender no CNPJ alheio, que eu costumo dizer aqui. Aproveita a oportunidade que o estabelecimento está te dando para poder entregar com excelência, com muita qualidade aquilo que você já faz. Buscar realmente seu propósito, se tiver... Né, dá para ter muita satisfação e pode ter muito retorno profissional também. Olha que interessante, uma coisa que meu sócio faz bastante, esse negócio que a pandemia de novo veio nos trazer como uma coisa, é a capacidade de a gente testar novas coisas dentro do CNPJ. A nossa empresa, ela fomenta que os nossos profissionais
procurem trazer novas estratégias para fazer novos produtos. Por que não dar aula de personal dentro da academia? Como que você vai formatar isso? Como que você vai divulgar? Então, o nosso profissional, ele acaba sendo sócio nas iniciativas que ele possa criar, trazendo novas receitas. Perfeito. Então, a gente sempre procura fazer isso para incentivar o profissional a também ser um empreendedor. Você dizendo isso, alguns gestores podem ficar arrepiados. Mas eu entendo o que você está querendo dizer pelo seguinte, você domina muito bem esse mercado e sabe bem qual que é, onde que você, como estabelecimento, vai tirar proveito dessa atuação. Porque tem cliente lá que quer um atendimento personalizado e você não oferece. Aí sabe o que ele faz? Vai nadar na piscina do prédio ou no lugar que ele possa ter. Isso. Entende? E aí é uma receita que você perde quando você podia estar tanto mantendo um bom profissional lá para dar aulas em outros horários para os seus grupos de pessoas, mas também daquela aula você oferir receita, entende? E eu sei bem, o arrepio de alguns gestores tem muito a ver com medo, com não saber fazer a composição, por isso que as empresas estão aí para poder, as consultorias, as empresas, metodologia estão aí para poder ajudar, para entender que o consumidor tem vontade própria. Né? Então, se ele está demandando alguma coisa, pode ser uma oportunidade para você e não uma canibalização lá dentro do seu estabelecimento. E tem um gestor que reclama que o professor está pedindo aumento de hora-aula. Não tem essa história? Eu ganho pouco. Por que você não dá oportunidade para o seu profissional trabalhar de personal na sua empresa, ao invés de você oferir uma hora-aula que você não vai conseguir honrar, porque ela vai ficar muito alta? Porque não dá equação de negócio, né? A gente sabe disso, que a hora-aula do professor é baixa em algumas circunstâncias, porque naquele momento não tem o volume de alunos que deveria ter. Tem uma série de coisas ali. E a hora-aula, assim, individualmente comparado ao personal, ela é mais baixa mesmo. Né? Porque senão não dá equação de negócio. É uma aula coletiva, tem que ser um valor menor, mas a gente também disso. pode criar estratégias para outros gestores, criar variáveis. Por que um professor que tem eu tenho um grupo de clientes que o meu professor ministra a aula? Por que não premiar esse professor que tem uma taxa de renovação fora da curva? Eu dou um adicional para ele, um variável para ele. Esse é um conceito bem moderno para o nosso mercado. Eu estou falando bem moderno porque tem o percentual de pessoas que ainda é resistente a essa questão é muito grande. Apesar de que tem gestores que certamente já aplicam isso. Mas é uma grande oportunidade. E eu queria perguntar sobre oportunidade mesmo. Né? A gente está indo para os finalmente aqui, hein, Plínio? Eu queria perguntar sobre a oportunidade de empreender no mercado aquático. Né? Agora, pensando naquele estabelecimento que, porventura, está nos assistindo porque pensou em abrir uma piscina, falando para aquele que tem já um estabelecimento que abrir sua segunda unidade, seja uma academia com piscina ou uma escola de natação, e quer abrir uma segunda unidade. Falando para aquele empreendedor que é um professor, que trabalha no estabelecimento, que eu falei aqui de empreender no CNPJ alheio. Por quê? Porque ele aprende os desafios do negócio, aprende como entregar algo de qualidade, para depois isso ir como bagagem para ele. Então, falando para essas pessoas, quais são as grandes oportunidades? Você citou algumas coisas lá em relação à receita da parte aquática, enfim. Mas de ter uma segunda unidade, abrir um segundo negócio focado em água especificamente, o Flávio. Queria que você... Onde que estão essas oportunidades e como que a gente pode aproveitar? Depende muito da região onde você está inserido. Por exemplo, tem uma oportunidade gigante, e já está acontecendo, de profissionais ministrarem aulas em condomínios. Então, alguns profissionais organizaram essa estratégia e estão tendo bastante sucesso. Inclusive, pode ser encarado como uma concorrência para as academias. Aqui, deixa eu fazer um adendo em relação a isso que você falou. Aqui, alguns estabelecimentos são credenciados à metodologia, estenderam a operação também para dentro de condomínios. A gente tem, inclusive, clientes aqui que tem academia e essa também é uma boa oportunidade para a academia que tem uma unidade operar dentro do condomínio. Isso. Se você é uma academia referência, os próprios condomínios acabam te procurando. Ou se você não é, por que você, academia, não se apresenta para os condomínios como sendo uma opção? Isso é uma oportunidade. Para o profissional, que talvez o condomínio não seja tão grande, talvez o profissional se vender nos condomínios como aula personalizada. Ele pode ter um custo-benefício interessante. Tem outras oportunidades em lugares onde
ninguém pensou em ter uma academia porque o cliente não tem essa disposição. Esse talvez seja o maior paradigma. Então, talvez lugares de baixa renda, será que não cabe uma academia? Não, é um custo muito alto. Existe sim uma forma de você adequar a sua operação para várias camadas da sociedade. E em geral, né, em bairros onde você tem classe C, por exemplo, eles são mais as moradias estão mais aglutinadas, né? E a densidade demográfica é muito grande. Porque você pegar um Lago Sul em Brasília, por exemplo, tem uma mansão a cada 200 metros. Então, mas aí depende muito, aí você tem que fazer essa equação custo-benefício e qual é a rentabilidade que você está. Mas são oportunidades que estão no mercado, né? E internamente tem novos produtos nascendo, até de maneira digital, sobre natação. Tenho várias pessoas falando, escolhem lá um tema, como ensinar a nadar em 12 etapas. Tem a gente se aprimorando a fazer isso, ainda está engatinhando. Eu vejo isso como uma grande oportunidade digital de você despertar a vontade nas pessoas de a querer aprender a nadar. Em algum momento, essa pessoa é despertada pelo digital e vai entrar na sua academia. Perfeito. Voltando, você voltou para o público, eu queria fazer uma pergunta para o Plínio. Para quem não conhece, o Plínio é jornalista esportivo há muitos anos, né? E cobriu muito natação, né, Plínio? Tem muitos amigos aí, na natação, principalmente natação competitiva, né? E a gente vai ter a Olimpíada de Paris o ano que vem, né? Então... Tô esfregando as mãos, hein? A gente está tentando trazer umas novidades aí em relação à Olimpíada de Paris, a gente vai ter novidades aí mais para frente. Certamente a gente vai ter ações ligadas à Olimpíada aqui na metodologia Gustavo Borges, como tradicionalmente a gente tem. Mas o que eu queria perguntar para o Plínio, né? O Plínio, como que você vê o impacto, né, das Olimpíadas no praticante de atividade física especificamente, e como aproveitar essa oportunidade, eventualmente, se você pensa agora falando como jornalista e como a imagem dos atletas, você trabalha diretamente com o Gustavo Borges, né? Como... diretor-geral ali, gestor-geral de toda a parte de marketing e vendas dele, e de conteúdo, enfim, e na metodologia também. Mas como isso, a Olimpíada pode ser uma oportunidade para os estabelecimentos, na sua visão, aproveitarem, pensando nessa questão de gerar mais atratividade para a modalidade de natação? João, eu acho que sempre que se traz esse assunto, uma coisa que para mim é um termômetro que não tem muita discussão em cima dele, a gente pode conversar aqui, o fato de você ter um ídolo praticando uma modalidade, né? Então, por exemplo, quando é que o Brasil teve um boom de tênis aqui? Quando a gente tinha o Guga, tricampeão de Roland Garros. Quando é que o Brasil teve um boom de vôlei, né, nos lugares, quando o Brasil estava no top. Então, assim, toda vez que tem um evento grande como uma Olimpíada ou um Mundial, você fica de olho no que o teu país pode produzir de resultado. Certamente, se você tiver um cara brilhando, como a gente teve recentemente, tem a geração do Ricardo Prado, depois veio a do Gustavo, aí tivemos o César Cielo ali, o campeão olímpico. A academia, o estabelecimento, ele tem que estar antenado esse tipo de coisa. Então, o César Cielo foi lá e conquistou uma medalha de ouro olímpico. Cara, o que isso pode trazer de bom para cá? Existe a possibilidade de trazer um César Cielo para fazer uma visita aqui, um Gustavo Borges? Dá para a gente fazer um mural aqui explicando qual foi o passo a passo do César Cielo para mostrar que sim, que talvez ele tenha tido um começo parecido com aquelas crianças que estão nadando ali, que podem estar? A gente sabe que o Luiz Gustavo Borges, aí, o filho do nosso Gustavão aí, cara, ele começou a nadar na metodologia Gustavo Borges. Que legal. Hoje ele é o terceiro melhor atleta do Brasil numa prova e ele tem chances reais de disputar a próxima Olimpíada em Paris. Então acho que tem que estar... A dinastia Borges. A dinastia Borges aí, não esquecendo que a Bárbara Borges também é nadadora olímpica. Então, assim, eu acho que você tem que estar muito antenado no que acontece. Quando você pega ali aquele fiapinho de um gancho para poder explorar essa imagem, esse acontecimento, você tem que estar em cima disso. Então, o Brasil foi lá, o Fratos ganhou uma medalha, cara, bota lá, explica quem é o Fratos para as pessoas, bota um muralzinho, bota uma TVzinha dele falando, tenta pegar um depoimento do Fratos para você colocar nas suas redes sociais. Imagina que legal o Bruno Fratos, medalhista olímpico, fazer um depoimento para... Às vezes não é fácil, mas quem sabe, fazendo um depoimento, pessoal, que nada não sei aonde, força, hein, também comecei assim, hein,
Ó, eu era moleque, eu nadava que nem vocês e olha onde eu cheguei. Então tem que estar antenado no que acontece. E aí, sem dúvida alguma, se você tem a catapulta ali de um resultado, você pega um pouquinho ali a esteira, né? Porque é o momento em que chama atenção, né? Quando é que as pessoas mais falam de natação? Quando tem Olimpíada ou um Mundial, aparece aí um nome, né? Ô, Flávio, você que gosta de eventos para agitar ali o estabelecimento, para gerar fato, né? Mas olha que interessante, o que o Plínio falou agora tem tudo a ver, é o seguinte, eu sei que vai existir a Olimpíada de Paris. Quando é que você vai começar a pensar nisso? Quando a televisão já estiver explorando? Então você tem que começar estrategicamente, agora com o seu time, só falar, vamos estudar um pouquinho esse lance de Olimpíada? No planejamento do final desse ano para o ano que vem, já tem que ter orçamento, já tem que ter todo... Não, mas eu não falo nem... É só na viagem de saber o seguinte, como que a gente vai surfar essa onda das Olimpíadas na nossa empresa? Então por que não falar com as mães de falar o seguinte, a gente vai fazer alguma coisa, algum evento ligado com o motivo Olimpíada, para que essas crianças que estão nadando, quando elas fizerem 17, 18 anos, quem sabe elas não possam estar lá. É a questão da referência que o Plínio falou. A importância de se aprender certo para poder chegar a ser um nadador olímpico. Porque às vezes, se você faz um educativo errado, você não leva a pessoa à Olimpíada. A importância de ter uma metodologia disciplina, moderna, o conceito de disciplina, cara. Venha todo dia, né? Eu Assim, diria mais, ensinamentos Flávio. a gente tem, né? Muito. Flávio, eu diria mais. Uma criança mal aqui. instruída... Não, perfeito. Perfeito. Porque uma criança mal instruída pode gerar trauma nela. E ela, ao invés de gostar da natação, até porque a gente sabe que ali, para ir para a Olimpíada, 0, e alguma coisa, mas praticar em alto rendimento, talvez, um pouquinho mais... Mas a grande massa vai praticar natação para saúde e qualidade de vida. Né? Às vezes lá pra no final, vida, né? é natação para vida, né? Que é o nosso tema aí. E eu tenho o número, tá? É 0,0001% da população mundial que disputou uma Olimpíada. Ou seja, Gustavo Borges levantou tem essa informação. Ou seja, natação para a vida. Para a vida o quê? Educacional e de saúde. Educacional no sentido de todos os benefícios que podem ter para a criança e o que ele vai levar para a vida, né? Da prática, de benefício da prática da natação, que é uma atividade física, um esporte muito benéfico para a saúde. Né? Esse aqui é o ponto. Né? Esse aqui é uma coisa... E a gente vai entrando em propósito aqui já, né, Flávio? Por que eu tenho um estabelecimento com natação, com piscina? O que eu transformo a vida... De que maneira transforma a vida das pessoas oferecendo esse serviço? Né? A gente já está pensando lá na academia que a gente tem a natação formativa. Quando a criança pensa em fazer, a gente tem que ter estratégias para indicá-la a algum clube que possa levá-la até ser federada. Esse clube, se tiver estrutura, avance vai ser a descoberta do talento, né? Ou senão encaminha para um outro clube que possa ter ainda e despontar para ser um representante do país, né? Olha que responsabilidade, né? Não, você sabe que até a gente pediu 1 hora do dia do Flávio, já estamos estourando já. Vamos para os finalmente aqui, que senão o homem mata nós aqui. Mas assim, a gente fala de natação e associa diretamente a resultado de piscina. Mas, cara, o Brasil é uma potência mundial na maratona aquática. Claro que você talvez não tenha a infraestrutura e como levar as crianças para nadar nas águas abertas. Mas por que não explorar? A gente faz, né, João? Aqui na metodologia, a gente faz do Leme ao Pontal, a gente faz Travessia dos Fortes. São campanhas de marketing que a gente faz, que é simular, né? O Leme ao Pontal são 36, se eu não me engano, 26 quilômetros. Aplica isso aí na tua academia lá. Dá pra fazer, deixa mais lúdico, desafiador, integra exatamente. A equipe dentro da academia, gera mais adesão, aderência. Quanto ao assunto, né? A gente depois tem que levar mais umas 2 horas. Ixi, aqui. a gente marca Flávio, o segundo round aí. Eu queria fazer um agradecimento aí à tua presença. Lembrar o seguinte, que todo esse contexto que a gente está falando, né, a gente tem facilitadores, né, no mercado, em termos de conteúdo digital, a metodologia nas formações presenciais, online, em termos de equipamento, tem a Poker aí que tem equipamento para desde de infantil até adulto ali, o pessoal que nada, o Flávio, com a Flávio Lima Consultoria, que já ajudou, né, Flávio, dezenas de empresários aí, e ajuda ainda, né? Não canso de dizer, né? Não só como empreendedor de palco, mas mão na massa, né? É o gestor mão na massa, né? O consultor mão na massa, que faz junto, ajuda.
Então, gostaria de agradecer muito a tua presença aqui. Temos palmas para Flávio Lima? Olha só, temos a produção aqui não é fraca também. É que aqui a gente não ouve, mas depois lá na gravação sai uma palminha. Assim, fica bonito. E essa é a metodologia. Eu acho que você está aberto aí, né, para quem quiser te procurar, eventualmente para. Não, eu só tenho mesmo a agradecer. A gente está sempre em contato com as academias. A gente tem ali os nossos canais, aí em algum momento vocês vão colocar. Eu fico à disposição sempre para contribuir com o mercado e com aquelas academias que entendam que eu possa melhorar seu resultado. Perfeito, Flávio. Muito obrigado. Eu queria passar mais um recado aqui em relação ao Encontro Internacional de Natação, que eu falei bastante aqui, né? Que é o maior evento do mundo de formação em gestão e... Com muito orgulho, hein? Exatamente. Profissionais de natação, né? Formação para isso. Esse ano vai acontecer ali em 26, 27 e 28 de outubro. E a gente vai trazer uma série de palestrantes nacionais, internacionais de novo. O Flávio vai estar com a gente lá também. E eu queria já convidar vocês, né? A gente tem aí o site do evento rolando, Plínio. www.vemproein.com.br vemproein.com.br assim, de maneira mais coloquial mesmo. Vemproein.com.br. Porque é isso que a gente quer, que as pessoas venham pro EIN, não para venham pro evento, mas para aproveitar tudo que a gente fica aqui, meses de suor para produzir e fazer, porque fica bem bacana. E vocês contribuem muito para o mercado. Isso aí é um benefício para o mercado que o mercado era carente disso. Com esse evento de vocês, vem engrandecer bastante aí, ajudar muito a ter conteúdo de qualidade. Parabéns para vocês. Perfeito. E fazendo aí a participação, o investimento da Poker, que palmas nos ajuda, para né? Palmas para a Poker. Que nos ajuda a fomentar o mercado, né? Produzindo aqui, ajudando a gente a produzir aqui esse conteúdo todo. Quem quiser lá visitar o site da Poker, poker.esp de esporte, né? .br, vai encontrar lá uma série de produtos voltados aí. Vende em volume, vende individualmente. Então, mais uma dica aí importante para o pessoal que opera aí no mercado. Obrigado, Flávio, mais uma vez. Obrigado, Flávio, obrigado. Valeu a pena, hein? Ficar caçando homem toda semana aqui. Olha o papo que saiu. Obrigado, Flávio. Obrigado você. Você é da casa, o microfone está aberto para você quando você quiser. Muito obrigado. Eu só tenho a agradecer mesmo. E conversar com vocês também é muito além de ser divertido, tem boas histórias aí. Adorei, Plínio. Muito obrigado mesmo. Perfeito. E gostou desse conteúdo? Você que está ouvindo ou nos vendo, compartilhe aí com seus amigos do mercado para que eles também possam aproveitar e fiquem ligados aí que cada vez mais a gente vai ter mais conteúdos aí para vocês, tá bom? Um grande abraço a todos. Obrigado. Até a próxima. Tchau.